Confirmado 2 vítimas no local. Infelizmente, já estão em óbito. Quando eu olhei para trás, já tinha caído tudo. Já não deu tempo de fazer mais nada. Ali em cima estavam uns 4 ou 5 em cima da laje. Teve uma hora que o senhor escutou o barulho? Não deu para escutar barulho não, só viu na hora que desceu de uma vez. Não dá para escutar barulho, foi de uma vez. Esse acidente aconteceu por volta das 9h30 da manhã, segundo as informações passadas aqui pelo Corpo de Bombeiros. 2 trabalhadores que estavam trabalhando nessa obra foram trazidos aqui para o hospital municipal. Agora um terceiro trabalhador que também foi resgatado pelas equipes do SEAT, ele foi levado para a UPA João Samek. Nós temos 2 vítimas que ainda necessitam ser retiradas do local. Qual que é a grande dificuldade? A estrutura está estralando, está instável com risco de queda. A gente conseguiu sustentar a parte que estava com risco de queda, né? O maquinário suporta 10 toneladas. O peso tracionado ficou em pouco mais de 1.000 toneladas. Então a gente vai conseguir trabalhar. Se consegue me ouvir, grite ou faça um sinal, faça algum barulho. Atenção! Aqui é do Corpo de Bombeiros. O Corpo de Bombeiros confirmou a morte de 2 trabalhadores que foram soterrados após o desabamento de uma laje aqui nessa obra de uma clínica no Jardim Festo Gato, em Foz do Iguaçu. Oi, gente, bom dia. Que triste, né? Nossos sentimentos aos familiares dessas 2 pessoas que não sobreviveram a esse trágico desabamento, esse trágico acidente aqui em Foz do Iguaçu. Desde ontem você está acompanhando aqui na tela da RPC as informações ao vivo. A gente tem ouvido todo mundo e continuamos ouvindo todo mundo. Você vai ter a cobertura mais completa deste acidente de trabalho aqui junto com a gente na edição também de hoje, sexta-feira. Inclusive, essas imagens foram feitas agora de manhã pelo repórter cinematográfico Giovanni Zanardi. Ele mostra pra gente a estrutura que desabou, ele traz aí nessas imagens o detalhe dessa obra, né, que acabou causando a morte de 2 trabalhadores, 2 engenheiros. Também outras pessoas ficaram feridas. É um caso que a polícia vai investigar. O Meio Dia Paraná fala ao vivo com a repórter Franciele Lopes, que está na delegacia da Polícia Civil. O que a Polícia Civil já adiantou que está investigando, Fran? Exatamente, Frigo. O delegado aqui da Polícia Civil diz que deve ouvir aí os funcionários e testemunhas já nos próximos dias. Hoje pela manhã, o perito da criminalística esteve no local para apurar as informações, fazer um laudo para tentar explicar o que aconteceu para que essa laje desabasse. Certo, a gente vai falar como foi ontem à tarde, como foi ontem à noite. Nós acompanhamos tudo, inclusive o trabalho do Corpo de Bombeiros. Tem todas as reportagens para você assistir junto conosco. Inclusive, vamos saber quem são as vítimas. Isso aqui no Meio Dia Paraná, e a gente também quer te contar sobre a decisão da Prefeitura aqui de Foz do Iguaçu da volta às aulas em algumas escolas municipais. Alunos e professores vão ter que fazer o teste da Covid-19 2 dias antes. Tem as informações também sobre a vacinação contra a Covid-19. A expectativa é para a chegada de novas doses entre hoje e amanhã. Sobre a greve do transporte coletivo, o Consórcio Sorriso e Sindicato dos Trabalhadores estão neste momento reunidos com a Justiça, uma reunião de forma remota para tentar chegar num acordo. Viu? Só aqui a gente fala de tudo para todo mundo. Informação em primeira mão é com o jornalismo da RPC. Agora, faltando 9 minutos para o meio-dia, rapidinho intervalo, é o tempo de um gole d'água, você ajeitando as coisas por aí que a gente já volta para servir esse almoço mais completo de notícias. Antes disso, vamos sair das Cataratas do Iguaçu, de onde vemos imagens ao vivo, vamos até o Jardim IP, lá está o Pedro. Do pavimento para cobrir a drenagem recém-instalada.
Mais uma vez eu queria te desejar boas-vindas. Aqui na nossa casa você é super bem-vindo. A partir de agora, uma cobertura completa das principais notícias que já aconteceram, que estão acontecendo neste momento. E a gente adianta muita notícia, muito serviço para facilitar a sua vida. Eu queria começar abrindo aqui a janela para mostrar o exato momento da queda de laje dessa obra lá na rua Javaé, região central de Foz do Iguaçu. Essa queda ela foi registrada por uma câmera de monitoramento. Um grave acidente, esse desabamento foi ontem por volta das 9h30 da manhã, exatamente 9h39 da manhã. E acabou tirando a vida de 2 engenheiros civis. Outros trabalhadores que estavam ali no momento também ficaram feridos. O resgate durou bastante porque a estrutura estava comprometida e não poderia colocar em risco os socorristas dos bombeiros. Então, primeiro eles precisaram se cercar de toda a segurança para aí conseguir fazer o resgate dos 2 engenheiros. A nossa equipe acompanhou tudo desde ontem de manhã. Ao longo do meio-dia, Paraná, a Franciele Lopes estava ao vivo, conversando com a gente, atualizando a todo instante as informações que chegavam. Ao longo da tarde também o nosso jornalismo. À noite você ficou sabendo durante a nossa programação. E agora a Franciele Lopes conversa comigo direto da Delegacia da Polícia Civil, porque é uma situação que será investigada também pela polícia, né, Fran? Exatamente, Frigo. São vários órgãos competentes, né? Cada um na sua competência, que acabam avaliando ali o que aconteceu para tentar identificar o responsável por toda essa situação. Então, até ontem lá já tinha representantes de vários órgãos, do CREA, Defesa Civil, da Prefeitura, né? Do Ministério Público do Trabalho, a própria polícia. Hoje, por volta das 10h30 da manhã, um perito da criminalística também esteve na obra para coletar ali todas as informações para montar um laudo, né, para tentar explicar então o que ocorreu, por que essa laje acabou desabando e vitimou 2 pessoas, além daquelas pessoas que ficaram feridas. Então, hoje pela manhã eu conversei com a Edna, que é conselheira do CREA, que é o Conselho Regional de Engenharia e Agronomia, para saber o que o CREA, qual a responsabilidade do CREA, qual a competência do CREA neste momento em relação a essa obra. Vamos ouvir o que ela disse. O CREA, sim, ele faz fiscalizações em obra, mas as fiscalizações, tanto do CREA quanto da Prefeitura, são de cunho documental. Então, o que é verificado? A profissional responsável pela obra, ou seja, tem um profissional que emitiu um documento chamado ART, que é a Anotação de Responsabilidade Técnica da Obra. Havendo esse documento, então entende-se que tem um responsável por ela e este é o responsável, por sua vez, por todos os processos construtivos, segurança da obra vinculada a essa construção. Então agora o próximo passo é a elaboração de um laudo judicial, né? Vem um perito fazer esse laudo e desse laudo vão ser apontadas as possíveis causas ou as causas efetivas do acidente. E a partir dessas causas é que então se busca os responsáveis ou responsável ou os responsáveis pelo fato ocorrido. E obviamente quando esse laudo judicial sair com as possíveis causas, a gente vai conseguir entender o que aconteceu, né, para então a gente realmente aprender com essa lição e evitar que futuros desastres como esses aconteçam. Então, segundo a Edna, esse laudo deve demorar aí uns 15 dias para ficar pronto. Mas segundo ela, em relação à documentação da obra, a princípio, todo o documento que foi coletado está tudo regular, está tudo certinho. A gente conversou também com o Vandro, da Defesa Civil aqui de Foz do Iguaçu, para saber, né, se a obra está interditada, se a obra está embargada e quais são os próximos passos da Defesa Civil em relação aos trabalhos que podem ser realizados ali nessa obra. A Defesa Civil, a nível municipal, vai, através de um engenheiro da Secretaria Municipal de Obras, desde ontem acompanhou toda a situação, inclusive a fim de auxiliar o resgate dos corpos, identificando possíveis estruturas que ainda estavam vulneráveis, com risco de queda, então para que todos pudessem trabalhar com segurança. A Secretaria Municipal da Fazenda vai fazer a análise da documentação, alvará de construção, RTs, essas coisas. Então são esses trabalhos que serão dados na sequência. Essa obra, a princípio, está interditada para verificar toda essa situação e na sequência ela será liberada para a empresa, para o proprietário, para que seja dada continuidade na obra e identificando o que será feito, como é que será
realizada essa continuidade dessa construção. Então, nesse momento, a gente tem aí os peritos, né, trabalhando ali no local, as informações para fazer esse laudo, mas outros órgãos, por exemplo, como o Ministério Público do Trabalho, também pode solicitar uma perícia, a própria construtora também, enfim. Então são vários órgãos, né, que podem aí fazer essa avaliação e cada uma vai julgar, vamos dizer assim, dentro da sua competência. O delegado da Polícia Civil conversou com a gente hoje também, ele disse que está investigando o caso, até porque foram 5 vítimas, infelizmente 2 vítimas fatais, e 3 outras pessoas feridas, 2 já receberam alta. Então eu conversei com o delegado para saber como que fica o andamento dessa investigação, como que funciona tudo isso. Veja só o que ele disse. Nós estamos esperando o laudo pericial. Na data de hoje, o Instituto de Criminalística foi até o local. A nossa equipe de investigação está atrás de testemunhas também, ouviu o pessoal envolvido, os sobreviventes. Vamos também pedir para o CREA e algum outro órgão que está a par da situação. Vamos informar o Ministério Público do Trabalho também, para tentar verificar se houve houve o crime de homicídio culposo e a responsabilidade pelo desmoronamento. O laudo é bem importante para nós, né? Mas também nós não descartamos outras hipóteses, como por exemplo as testemunhas, os trabalhadores do local, alguém que possa ter alguma informação relevante sobre o caso. Mas o defeito no serviço de engenharia, o laudo com certeza é bem importante para a gente. Nós vamos ouvir todas as pessoas que viram o desabamento e trabalharam na obra. Ou seja, os engenheiros, os pedreiros, eventuais pessoas que lá estiveram, que possam ter alguma informação relevante do motivo pelo qual houve o desabamento. Ainda não tem data de quando essas pessoas começam a ser chamadas para serem ouvidas? Como já foi encerrado no inquérito policial, estamos na nossa rotina, trabalho dia a dia para a semana que vem já serem ouvidas. Então agora a gente continua acompanhando o desenrolar de toda essa história, né? É claro que a gente lamenta muito a perda dessas 2 pessoas, 2 engenheiros, e a gente continua acompanhando. O Frigo ontem mesmo foi realmente um dia bem tenso, nós estávamos lá acompanhando todo o trabalho do Corpo de Bombeiros, familiares chegando, desesperados, agoniados, atrás de informação. O trabalho do Corpo de Bombeiros foi um trabalho bem complexo, demorou bastante, foram 12 horas aí de operação. Daqui a pouquinho eu sei que a gente vai falar mais a respeito disso e a gente continua acompanhando qualquer novidade. Eu volto aqui no Meio-Dia Paraná para falar com você. Ô Fran, já que você falou sobre a experiência dessa cobertura ontem, lá naquele momento ao vivo, e você ouviu muita coisa, os bombeiros a todo instante, eles mantiveram a mesma conversa durante todo o dia até chegar, olhar ali os 2 corpos, né, sob os escombros. Dizia que sim, havia esperança dessas pessoas estarem com vida. Como que era a sensibilidade, o pensamento, como que os familiares eles estavam reagindo, porque eles acompanharam também todo esse resgate. Você conseguiria para a gente, em forma de depoimento, dizer o que eles falavam, como que estava esse acompanhamento deles lá? Frigo, é bem emocionante, assim, a gente via, né, alguns familiares chegando chorando mesmo, desesperados, esperando por um milagre. Os bombeiros, eles davam informação a todo momento, a cada meia hora eles conversavam tanto com a gente, até mesmo os familiares ali próximos queriam informações, eles passavam essas informações e acreditavam sim que era possível encontrar essas pessoas com vida. Mas, né, como ia demorando para que pudesse fazer com que a estrutura ficasse segura, para que fosse feito o resgate, eles alertavam, né? Existe chance sim, mas conforme o tempo vai passando, acaba diminuindo essas chances. Os familiares que estavam ali, alguns que eu conversei, até disseram assim: a gente sabe que a situação é muito difícil, então vamos nos preparar para uma notícia ruim e ser surpreendido por uma notícia boa. Infelizmente, muito triste, a notícia boa não veio, mas era sofrido, assim, a gente acabava sofrendo meio que junto ali com os familiares, em busca de notícia. Eles perguntavam o nome das pessoas que estavam no hospital, daí diziam, né, não é o nome dele que está no hospital, aí tentavam buscar informação se a pessoa realmente estava ali ou se estava em outro lugar. Realmente assim, era de cortar o coração. Os bombeiros numa sensibilidade tremenda ao conversar tanto com a gente quanto ao conversar com os familiares.
sempre esperançosos, até mesmo o Tenente Rogério, ao ser perguntado se havia chance de encontrar essas pessoas ainda com vida, pela experiência que ele tem, ele citou o exemplo. A gente vê aí tantas tragédias, por exemplo, fora do país, com guerra, desmoronamento, terremotos, que as pessoas são encontradas com vida até mesmo 24 horas depois. Então ele falou assim, há chance sim, não tem como descartar a possibilidade de encontrar essas pessoas com vida. Porém, como estava demorando todo o processo, eles fizeram várias tentativas para tentar fazer com que a estrutura ficasse mais segura para que, enfim, fizesse o resgate. E como algumas tentativas acabaram que não deram certo de primeira, ele alertava, né? Olha, quanto mais tempo vai passando, as chances vão diminuindo. Porém, a gente não pode descartar as chances de encontrar alguém com vida. E eles tinham todo esse cuidado, né, de não deixar a estrutura cair exatamente por isso. Porque se as pessoas ainda estivessem com vida, lá embaixo eles conseguiriam resgatar essas pessoas, né? E daí evitaria que desmoronasse algo mais em cima dessas pessoas. Então, assim, eu achei de uma sensibilidade imensa do Corpo de Bombeiros, eles fizeram um trabalho fantástico. Os familiares ali, pelo menos os que estavam próximos, eu via que eles passavam as informações. Em relação à imprensa também teve um atendimento muito correto de vir a cada meia hora para atualizar a gente dessas informações. Um trabalho muito delicado. Um trabalho que, como profissional, a gente fica ali muito sensibilizado e a gente tenta aqui trazer todas essas informações também com muito respeito e muita empatia às famílias, né, das pessoas que estavam ali. Frigo, realmente é tenso e ao mesmo tempo emocionante, e a gente precisa ter uma sensibilidade, um respeito para trazer essas informações para o pessoal de casa. Com muita cautela, né? Que as coisas vão acontecendo. Eu gostaria de agradecê-la, tá? Daqui a pouco eu sei que você volta, mas eu gostaria de enaltecer sim o trabalho dos 23 bombeiros que estavam participando de toda essa operação de resgate, e gostaria muito, foi muito perceptível, eu não estive no local, mas o Tenente Rogério, que estava à frente, comandando ali, né, junto com toda a equipe, teve uma sensibilidade, foi muito humano, tanto com as famílias quanto com nós da RPC, os nossos colegas de outros veículos também, essa preocupação em manter informado, né, para que as pessoas não entrassem em desespero. Foi assim de uma humanidade incrível. Obrigado. Tanto que daqui a pouco a gente vai mostrar esse trabalho dos bombeiros, ainda na edição do Meio Dia Paraná de hoje, esse trabalho que foi árduo e complicado, bem difícil, tá? Eu vi, Jefferson, que você colocou aqui alguém, é o Roberto, que daqui a pouquinho vai participar, né? Então, daqui a pouquinho ele chega, tá? Porque agora a imagem é outra. Da operação que começou, né? Logo após a queda da laje no início da noite. E aí foi avançando e isso foi trazendo muita dificuldade para os bombeiros, porque a estrutura, ela não estava segura. Se os bombeiros trabalhassem ali, não se preocupassem com tudo isso, poderia acontecer uma tragédia ainda maior. Quando o dia foi embora, o trabalho exaustivo de resgate já durava 9 horas sem interrupção. E pela previsão dos bombeiros, a tarefa de tentar salvar as vítimas iria se esticar até a madrugada. A esperança de encontrar alguém com vida era a principal motivação. Durante a queda da estrutura, pode acontecer de formar um habitáculo. É tipo uma caverna em que a vítima pode estar presa naquela região. E nesse espaço, a vítima pode se manter viva. Para vencer a escuridão, foi montado um sistema próprio de iluminação no local. Para melhorar o monitoramento da área, até um drone foi usado. Além da visibilidade, era preciso garantir segurança às equipes. Um minucioso trabalho de engenharia para não piorar uma situação que já estava crítica. A gente conseguiu sustentar a parte que estava com risco de queda, né? A maquinária suporta 10 toneladas. O peso tracionado ficou em pouco mais de 1.000 toneladas. Então a gente vai conseguir trabalhar, a área está segura. Enquanto as buscas seguiam na obra, familiares e amigos aguardavam ansiosos por uma notícia que pudesse aliviar tanta angústia. Em um determinado momento da noite, os bombeiros desligaram todos os equipamentos e veículos e pediram por silêncio total. A ideia era tentar fazer algum contato sonoro com as vítimas. Se consegue me ouvir, grite ou faça um sinal, faça algum barulho. Mesmo com todas as tentativas, o tempo era um inimigo implacável. Quanto mais tempo demora, menor é a chance. Então a gente tem que trabalhar sempre o mais rápido possível.
Infelizmente, por volta das 7h30 da noite, o que todos temiam aconteceu. 2 corpos foram encontrados embaixo dos escombros. As 2 vítimas do acidente estavam mortas. Inicialmente, nós já havíamos visualizado uma das vítimas. Nós sabíamos por causa da direção do pé. Na laje, que ainda está de pé, dava para enxergar uma lateral do ombro. Então a gente se balizou por este ponto de referência. Na busca visual, a gente conseguiu encontrar logo a mão da segunda vítima que estava próxima. Então a gente teve que destruir 2 blocos bem grandes de laje para conseguir ter acesso a essas vítimas. Após a confirmação das 2 mortes, o Corpo de Bombeiros seguiu com as buscas, pois ainda havia a possibilidade de que uma terceira pessoa estivesse sob os escombros. Essa possibilidade foi descartada por volta das 9 horas da noite, quando o patrão dessa possível vítima confirmou que ele não estava na obra na hora do acidente. Ele realmente estava na obra, passou a fiação como todo mundo havia comentado, mas antes de iniciar o desabamento, ele foi embora. Então, o rapaz responsável por ele veio aqui, ligou para ele, a gente conversou com ele, ele está em casa, está bem. Por volta das 10 horas da noite, depois de quase 13 horas de trabalho e inúmeras tentativas de um final feliz, a operação de resgate se encerrou. A partir de agora, é só investigação. Importante investigação. A gente já deu um spoiler para você há pouco que o Roberto Wolfart ia chegar ao vivo, trazendo outras informações aqui para a gente e que o Jefferson coloca agora. Agora sim é para colocar, Jefferson. Roberto Wolfart está no local dessa tragédia para falar com a gente ao vivo. Como que está a movimentação por aí? Quais são as suas informações, Roberto? Oi, Frigo, boa tarde para você, boa tarde a todos que acompanham o Meio-Dia Paraná. A gente está aqui, as nossas equipes acompanhando desde cedo a movimentação. Franciele Lopes esteve por aqui acompanhando também. Neste momento, quem está aqui são apenas os donos da obra. Aqui nessa obra está sendo construída uma clínica médica. Então os donos estão aqui, eles vieram acompanhar os trabalhos e também quem está aqui é o mestre de obras com 2 funcionários e o que eles estão fazendo agora é guardando alguns equipamentos, guardando betoneiras, cobrindo ali os montes de areia e também os montes de pedra, isso tudo atrás desse tapume verde que você está vendo, a gente não consegue mostrar, mas nós estivemos agora há pouco ali conversando com eles e já que a obra então está interditada, os trabalhos não podem continuar. Então eles estão guardando esses equipamentos para quando a autorização for dada para a obra ser retomada, os trabalhadores então retornarem e darem continuidade. Primeiro, retirar tudo que caiu, não é? Fazer todo aquele trabalho de limpeza, botar ordem no canteiro de obras para depois sim então retomar. E para a gente entender a gravidade da situação, né, todo o trabalho e a missão que os bombeiros tiveram ontem, por que foi tão grave? Por que foi fatal esse acidente? Porque são 2 pisos. É um edifício que está sendo construído com 2 pisos. Então lá em cima, naquele piso de cima que a gente está vendo, estavam os trabalhadores distribuindo concreto, concretando a laje. E as 2 vítimas, os 2 engenheiros, estavam 2 pisos abaixo. Eles estavam no estacionamento desse edifício. Então foram o peso de 2 lajes que caíram sobre eles, porque a laje que desabou, a de cima, caiu sobre a laje de baixo e essas 2 lajes então caíram sobre os 2 engenheiros. Uma missão difícil para os bombeiros, para as equipes de resgate ontem, porque uma corrida contra o tempo também. Conforme o tempo foi passando, o concreto foi secando, o dia foi acabando, escurecendo, e ficava cada vez mais difícil para encontrar os corpos dessas vítimas, sem contar que a estrutura também estava abalada. Poderia ameaçar aí, oferecer risco para os trabalhadores das equipes de resgate, por isso que o trabalho de buscas, inclusive, foi paralisado por algumas horas até que a estrutura estivesse estabilizada. Esses detalhes você vai conferir agora na reportagem que a gente preparou. 9h39 da manhã de ontem, funcionários trabalhavam na concretagem da laje dessa obra. O prédio de 2 andares está sendo construído para abrigar uma clínica médica. Nessas imagens de câmeras de monitoramento de uma casa ao lado, é possível ver homens caminhando e trabalhando no alto da obra. O último piso estava sendo concretado. De repente, parte da laje desaba. Os operários saem correndo. Seu José, que tem anos de experiência na construção civil, era um dos trabalhadores que estavam lá em cima. Ele conduzia o tubo que distribui o concreto da laje.
Quando eu soltei a ponta, quando eu fui puxar ele para trás, aí na minha frente um médico desceu com tudo para baixo de uma vez. Desceu tudo de uma vez. Não deu tempo para nada, rapaz. Aí eu só vi os meninos aqui que estavam em cima, descendo para baixo. A laje de cima, ela bateu naquela de baixo e estourou tudo para baixo. É duas lajes que tem, essa que é de baixo e a de cima veio e bateu. Na do meio ali, ó, e aí desceu tudo para baixo. O pedreiro lembra que o barulho foi muito forte. Não, um barulhão assim de uma vez, assim, um estralo de uma vez, assim, desceu com tudo, entendeu? Um barulho parecido com o quê? Ah, tipo um trovão, se estremecendo assim tudo. Eu nem acreditei, eu nem estava acreditando no que eu estava vendo, porque foi de terror mesmo, pelo amor de Deus. Vários trabalhadores se salvaram ao sair correndo. 3 tiveram ferimentos e foram socorridos pelo SIAT. Eles foram levados para o Hospital Municipal e para a UPA João Samek. Mas 2 engenheiros responsáveis pela obra acabaram ficando presos nos escombros. Aí o dono, que é o dono, ele desceu para olhar a estrutura da laje, se não estava dando problema lá embaixo, daí aí ficou lá de baixo, eu disse lá, ele estava lá. Só dá para ver a botina dele lá. Entendeu? E o outro não dá nem para ver que está lá. Um é o dono e o outro é um engenheiro dessa firma de concreto aí. Ele desceu lá para ver se não deu problema, se estava tudo beleza lá embaixo. Aí, quando ele estava lá embaixo, que caiu em cima dele lá. 10 viaturas do Corpo de Bombeiros e 23 homens foram mobilizados para trabalhar no resgate. Imediatamente começaram as buscas pelas 2 pessoas que ficaram debaixo da estrutura que cedeu. Porém, 1 hora depois, o trabalho precisou ser interrompido porque a estrutura fez um barulho e balançou. O risco era de que ocorresse um novo desabamento, o que significava perigo para as equipes que trabalhavam no resgate. Durante o próprio atendimento, a estrutura começou a balançar, a fazer barulho, então todo mundo saiu por questão de risco de queda. Primeiro, a estratégia foi usar água para lavar o cimento que ainda estava cru e assim diminuir o peso da estrutura. Não deu certo. O concreto já estava enrijecido. A construção ainda estava extremamente instável e era necessário encontrar um plano B. 2 guindastes foram chamados para dar apoio. Com a ajuda dessa viga de ferro, os guindastes foram usados para sustentar a estrutura que estava desencaixada, tinha rachaduras e ainda fazia barulho. Mais uma tentativa insuficiente. Novamente, a tática que foi adotada, ela não foi muito efetiva, a gente conseguiu romper a estrutura de metálica. Entretanto, o guindaste não está com força suficiente para levantar a peça por inteiro. E então a gente está chamando outro operador de guindaste para que ele possa avaliar, esse rapaz tem mais experiência, para fazer um outro tipo de avaliação, para de repente ter uma abordagem um pouco mais prática nessa operação de fazer a estabilização do cenário. Se a gente colocar a nossa equipe de resgate lá embaixo nesse momento, é capaz de toda a estrutura ceder e daí a gente ter muito mais vítimas. A gente está aqui para fazer o máximo possível. A única coisa que eu preciso que todos entendam que não tem como a gente colocar 18 bombeiros para trabalhar numa região que pode vir a cair. 6 horas já haviam se passado desde o desabamento, mas ainda havia esperança de encontrar os engenheiros com vida. A chance era de que uma pessoa pudesse estar viva nos espaços que ficam entre os escombros, como se fosse uma caverna ou então uma câmara de ar, onde é possível respirar. A cada momento que passa, diminui a chance, mas não dá para falar que ela não existe, porque existe. Bom, como você viu, esse trabalho de resgate dos bombeiros durou mais de 12 horas e, infelizmente, os 2 engenheiros foram encontrados mortos e debaixo dos escombros, então, da estrutura que cedeu. Para a gente falar sobre responsabilidades, você já viu aí que a Polícia Civil já está investigando toda a situação, mas nós também tentamos contato com a construtora Conisul, que é a principal responsável por essa obra, responsável, inclusive, pela estrutura de pré-moldados que está sendo erguida aqui. Você vê lá no fundo, inclusive, as placas, né? São várias construtoras que trabalham aqui. Uma delas apenas foi responsável, contratada, terceirizada para fazer a laje, que é a construtora Klein Schmidt, que aparece ali na placa, cujo dono, infelizmente, é uma das vítimas, né?
que você vai ver também daqui a pouco aqui no Meio Dia Paraná, mas a principal responsável contratada como responsável pela obra é a construtora Conesul. Nós ontem, ao longo de todo o dia, inclusive hoje, tentamos contato novamente com os responsáveis pela construtora, mas infelizmente não tivemos retorno. Frigo. Acredito que muito abalados também, porque um dos engenheiros era funcionário, né, dessa construtora. A gente mantém aqui os nossos canais abertos para que, se a empresa, a construtora, queira se manifestar, o espaço é aberto aqui para vocês, assim como a gente tem mostrado o posicionamento de outras empresas, né, das próprias instituições também que fazem fiscalização e tudo mais. Roberto, obrigado por enquanto pela participação, pela presença aqui no Meio Dia Paraná. E está preso aquele homem que dirigiu o carro com uma mulher em cima do capô. A gente mostrou para você, eu te contei isso aqui. A cena é impressionante, ela foi registrada por câmeras de segurança na semana passada, lá em Francisco Beltrão. A mulher tenta se segurar em cima do veículo em movimento. Esse homem, ele dirigiu por alguns metros até que, um pouco mais à frente, a mulher acabou caindo violentamente contra o asfalto. A delegada do caso, Emanuele Carolina, falou sobre a prisão do homem que dirigia esse veículo. No dia seguinte aos fatos, foi representado ao juízo pela expedição de mandado de prisão preventiva em desfavor do investigado pelo cometimento desse crime. Haja vista que ele não se apresentou, não foi preso em flagrante, não apresentou-se diante da autoridade policial e ainda existia suspeita de que ele poderia evadir-se aqui da comarca de Francisco Beltrão. Então foi representado ao juízo. E o juiz atendeu ao pedido da Polícia Civil e decretou a prisão preventiva, então, do investigado pelo cometimento desse crime. O mandado foi cumprido ainda na segunda-feira dessa semana, dia 19/4, quando o investigado apresentou-se aqui na 19ª, acompanhado de seu advogado. Ele encontra-se detido desde então. O inquérito está em vias de conclusão, né? Durante a semana, diversas testemunhas foram ouvidas, as diligências faltantes estão sendo concluídas e devem ser encaminhadas ao juízo para análise do Ministério Público ainda no início da semana que vem. E um homem morreu depois de se envolver em um acidente com 4 veículos ontem à noite na BR-277 em Medianeira. A batida aconteceu depois que um dos veículos invadiu a contramão da rodovia e atingiu esse outro veículo com placas de Itaipulândia. O carro foi parar na canaleta da outra pista e o motorista, de 45 anos, acabou não resistindo aos ferimentos, morreu no local do acidente. Um outro veículo que vinha logo atrás tentou desviar e acabou batendo em um guincho da Ecocataratas que estava estacionado no acostamento, atendendo um veículo com problemas mecânicos. Ao todo, outras 3 pessoas tiveram ferimentos leves e foram encaminhadas à UPA e também ao Hospital de Medianeira. A Polícia Rodoviária Federal e equipes da Ecocataratas sinalizaram a rodovia. Um veículo carregado com cigarros contrabandeados foi apreendido ontem à tarde pela Polícia Rodoviária Federal. Ali em São Miguel do Iguaçu, os policiais tentaram abordar o veículo na BR-277, mas o motorista não obedeceu a ordem de parada e fugiu por uma rodovia estadual. Teve perseguição por quase 10 quilômetros, até que em um ponto ele invadiu uma plantação de milho, abandonou o veículo e fugiu. Eles têm feito muito isso, né? O carro estava com placa clonada e foi furtado na cidade de Estância Velha, Rio Grande do Sul, em novembro do ano passado. Dentro do veículo, 17.500 maços de cigarros contrabandeados. O carro, que tinha radiocomunicador instalado, foi encaminhado para a Delegacia da Receita Federal. Ontem, o Meio Dia Paraná mostrou o pedido de comerciantes e também dos moradores ali da região da Baixada do Boici. Lembra que eles estão pedindo, e há muito tempo, uma melhor sinalização no local, até pelo fato de ter registro de vários acidentes. A gente, inclusive, já mostrou vários desses acidentes. Hoje, a gente recebeu a nota retorno da assessoria da Prefeitura de Foz. Vamos lá, o que dizem? Foz-Trans informou o seguinte, que nos próximos dias a pintura da faixa de pedestre vai ser refeita e eles vão reformar as placas de sinalização da Baixada do Boici. O Instituto disse que vai fazer ainda a poda da vegetação para melhorar a visibilidade de motoristas e pedestres e que está em fase de licitação a instalação de um semáforo de pedestre com botão aí nesse cruzamento.
Tá aí a resposta importante para quem está acompanhando essa história, esse pedido dos moradores e comerciantes ali da Baixada do Boici. Vamos lá para fora um pouquinho, vamos ver agora o tempo, o clima, como tá Francisco Beltrão neste comecinho de tarde de sexta-feira, 22 graus, agora a temperatura na cidade, à tarde vai subir a temperatura, 28 graus, mas olha o que a gente vai ter em Beltrão à tarde, bastante sol e bastante nuvens, então fica aquela briga no céu. E aí as nuvens vão ganhar mais força, tanto que vai dar uma impressão ali no momento da tarde que vai chover, mas não chove, não tem essa previsão. Lá em Pato Branco também muitas nuvens, agora à tarde, neste momento a temperatura é de 23 graus, apesar das nuvens carregarem o céu da cidade ao longo da tarde, não tem chuva, máxima de 26 graus. Voltamos à nossa fronteira, Terra das Cataratas. Há imagens de Foz do Iguaçu, agora faz 24 graus por aqui, meio-dia e 24. Em Foz do Iguaçu, à tarde, temperatura de 30 graus, sol, nuvens também, em alguns momentos período nublado, mas sol também ganhando aí o seu espaço ao longo da tarde de hoje. A previsão para a tarde em Santa Terezinha de Itaipu é de sol e bastante nuvens, com máxima de 29 graus. É a mesma máxima que está sendo prevista lá para Missal. Mesmo tipo, mesma forma, do mesmo jeitão deve ficar o clima e o tempo lá na cidade. Em Barracão, 25 graus agora à tarde, sol e nuvens. Bom Sucesso do Sul, a temperatura máxima de 28 graus, sem chuva prevista para esta sexta-feira. O Meio-Dia Paraná mostrou ontem que o desembargador do Tribunal Regional do Trabalho determinou que os trabalhadores do transporte coletivo e também do consórcio Sorriso mantenham 60% da frota de ônibus circulando das 5 da manhã às 9 horas e das 5 da tarde às 8 da noite. Essa decisão também pede 40% de todos os motoristas e cobradores nos demais horários. Se essa determinação não for cumprida, a multa é de R$40 mil por dia. Terminou agorinha há pouco, inclusive, uma audiência via remota entre o consórcio, o sindicato e também o juiz. Vamos conversar com Franciele Lopes, que está no terminal de transporte urbano e traz a decisão. Alguma coisa foi decidida nessa audiência, Fran? Infelizmente, nada, Frigo, porque olha só o que aconteceu, né? Teve aí 1h30 de discussão de propostas com o desembargador do trabalho, né? E aí ele suspendeu essa audiência de conciliação entre o Sindicato dos Trabalhadores do Transporte Coletivo aqui de Foz do Iguaçu e com os advogados da empresa que operam aí o transporte aqui na cidade. Então, pouco antes ali do meio-dia, ficou determinado que uma nova audiência vai ser marcada, essa nova audiência com a presença do prefeito aqui de Foz do Iguaçu. Ainda não tem uma data para quando essa nova audiência deve ser marcada, porque depende da agenda aí do prefeito aqui da cidade, mas ele deve participar aí dessa nova audiência online. Por enquanto, o que fica valendo? O cumprimento, então, do que o desembargador do Tribunal Regional do Trabalho do Paraná havia determinado, né, na decisão dele que foi publicada ontem, que você acabou de dizer. Os trabalhadores, então, do transporte público aqui de Foz do Iguaçu e o consórcio Sorriso devem manter 60% da frota dos ônibus circulando das 5 da manhã até as 9 horas da manhã e das 5 da tarde até as 8 horas da noite e 40% de todos os motoristas e cobradores nos demais horários. Ainda, conforme a decisão do Tribunal Regional do Trabalho, em caso de descumprimento, a multa fica aí em R$40 mil por dia. Então, cabe ao Fostrans informar aí sobre qualquer descumprimento da liminar imposta pelo tribunal. A gente está aqui no terminal de ônibus neste momento, então os ônibus pararam às 9 horas da manhã. A gente está vendo que os ônibus acabaram de sair, alguns ônibus acabaram de sair por aqui circulando nesse horário de meio-dia. E a última informação que a gente teve do sindicato é que eles realmente vão cumprir o que foi determinado pelo desembargador do Tribunal Regional do Trabalho. Eu mandei há pouco aqui uma mensagem para o representante do sindicato
dos trabalhadores do transporte coletivo e ele disse que ainda estão em reunião. Mas essa audiência então foi realizada depois de 1h30 ali de discussão. O desembargador decidiu suspender porque agora ele quer uma nova audiência com a presença do prefeito aqui de Foz do Iguaçu. A gente continua trazendo então todas essas informações. Então se você vai pegar o ônibus hoje aqui em Foz do Iguaçu, o que está valendo, né? Eles estão rodando agora nesse horário de meio-dia e de acordo com a decisão do juiz, que segundo o sindicato, eles vão cumprir, os ônibus param às 8 horas da noite. Volto com você, Frico. Tomara que o prefeito participe dessa audiência, né? Porque a gente já faz umas 2 semanas que a gente está convidando o prefeito para se posicionar em relação a essa questão do transporte coletivo. Eu diria desde o início da greve, aí 11 dias, né? E até o momento a gente não teve uma posição. O prefeito ainda não atendeu o nosso pedido, que não é nem falar com a RPC, é se posicionar perante os passageiros que estão sofrendo, penando, que estão vivendo dias difíceis com essa greve e também um posicionamento em relação a esses trabalhadores que fazem parte da nossa sociedade, que também são eleitores, que também são moradores, que também pagam seus impostos. Então, a gente está nessa dependência e espero que o prefeito participe dessa audiência. E, aliás, prefeito, o convite continua aberto, tá? Para o senhor esclarecer como vem acompanhando essa situação e por que foi permitido que chegasse essa situação e que a prefeitura também não intermediasse antes para evitar a greve. Obrigado, Franciele Lopes, pela participação. Vamos lá, gente, um intervalo bem rapidinho a seguir. Você vai saber quem são os trabalhadores que se feriram e também aqueles que morreram no desabamento da obra no centro de Foz, nessa cobertura que o Meio-Dia Paraná está fazendo. A prefeitura decidiu que as aulas vão voltar em 5 escolas do município. Quais são essas escolas? Como que vai ser o protocolo? A gente vai explicar tudo aqui para você. Olha, a Ponte Internacional da Amizade ao vivo, o trânsito em direção ao Paraguai está um pouquinho mais lento, né? Inclusive com 2 filas para quem está voltando de lá. Está fluindo a única fila de volta. O dólar baixou. Marcelo, ontem eu até, quando o Marcelo é o nosso repórter cinematográfico aqui do estúdio, eu falei até, né, 5,03 ontem. Eu falei, não, 5,73 ontem estava a cotação. Hoje já baixou. Será que foi uma previsão que vai baixar esse dólar aí? Já está baixando. 5,63 hoje, valendo aí o dólar, o peso 4 centavos, o Guarani 1.140. É um prazer ter a sua companhia, é um prazer ter a sua audiência. Você pode participar aqui com a gente, tá? O nosso WhatsApp está conectado para receber a sua mensagem. 459-9951-5958. Pode comentar, pode sugerir a reportagem, pode dar a sua opinião. Daqui a pouquinho eu quero ver a sua participação no nosso almoço. O almoço mais completo de notícias. Vem de Santa Terezinha de Itaipu a participação da nossa amiga Maria Clara. Meio-Dia Paraná, volta já! Por acaso, você já ouviu falar de hackathon? São aquelas maratonas de experts em tecnologia que se reúnem para inventar, para decifrar sistemas, programas. O GRPcon decidiu criar o Hackathon, uma maratona diferente para ajudar as ONGs do Paraná. A pandemia colocou em alerta as instituições que ajudam a sociedade. A Associação Franciscana de Educação ao Cidadão Especial, a AFES, há mais de 50 anos atende pacientes com deficiência intelectual. Hoje, passa por dificuldades. A única estratégia foi adotar as medidas de redução de folha de pagamento, foi tentar fechar a torneira, desligar as luzes, tentar trabalhar com escalonamento cada vez maior das equipes para diminuir o custo da operação e, claro, se unir a parceiros, a pessoas de todos os ramos para buscar estratégias de inovação para seguir em frente. Uma pesquisa feita pelo Instituto GRPcon revela o impacto sofrido pelas organizações da sociedade civil durante a pandemia. Entre março e outubro do ano passado, 35% das instituições ouvidas pela pesquisa tiveram que suspender as atividades temporariamente. 41% delas afirmaram correr o risco de não conseguir se manter financeiramente por mais 3 meses.
Muitas são mantidas graças aos serviços voluntários, mas 58% delas afirmaram que perderam a parceria do voluntariado. A pesquisa revela que 33% das instituições tiveram que reduzir a equipe de trabalho para conter gastos. Ao mesmo tempo, 24% dessas organizações dizem que a demanda aumentou, ou seja, pessoas precisando. E como que essa conta fecha? Se estão faltando pessoas para trabalhar, dinheiro e, ao mesmo tempo, tem muita gente necessitada. Para encontrar soluções, o GRPcom lança hoje o Hackathon, um modelo inovador de hackathon, uma maratona onde em algumas horas competidores encontram soluções com a ajuda de tecnologia para algum problema. Então tem muitas áreas que muitas vezes não estão conectadas diretamente com a área de tecnologia, mas que se utilizam dessas maratonas, desses eventos, dessas ações, como uma oportunidade de resolver os seus problemas. Porque o que tem por trás dessa maratona, né, tirando as ferramentas e as tecnologias, também tem uma bagagem muito grande de ferramentas, de metodologias, de conceitos, de conhecimentos que podem ser aplicados a qualquer área do conhecimento humano, né? No Hackathon, a ideia é desenvolver soluções de comunicação e tecnologia para organizações do terceiro setor. Vai funcionar assim. A partir de hoje, começam as inscrições. Os inscritos serão separados em grupos. Do dia 17 a 21 de maio, os participantes terão palestras com especialistas de várias áreas. Do dia 21 a 23 de maio, o Hackathon começa para valer. A partir daí, ONGs que atendem diferentes pessoas da comunidade vão apresentar os problemas. E durante o fim de semana, os competidores terão de apresentar as soluções. Então a gente está unindo inovação, comunicação e propósito, né, para conectar pessoas aí que queiram promover essa transformação social, né, e gerar esse impacto, né, na sociedade. Então a gente aderiu a esse modelo de inovação aberta porque a gente acredita que a construção, a criação das soluções para esses desafios, elas têm que acontecer de forma colaborativa, né? Para saber se você pode participar e como se inscrever e ajudar as instituições, entre em nosso site, o G1 Foz. Lá você encontra todas as informações sobre esse evento. Tem mais aqui. Você já participou da campanha da RPC Juntos contra a Fome? A RPC está com uma parceria com instituições de Foz para arrecadar alimentos para as famílias que estão sofrendo ainda mais com essa pandemia. Faz o seguinte, pegue o seu celular e aponte para o nosso QR Code. Esse código ele vai te levar para o site da RPC, que tem a lista com os 15 pontos de entrega de alimentos não perecíveis. Ajude com o que você puder, com a quantidade que você puder. E se você tem uma instituição e quer participar da campanha, vai lá no nosso site e você confere todo o caminho. Vamos juntos ser solidários, vamos juntos contra a fome. A partir de segunda-feira que vem, a fome é o tema de uma série de reportagens especiais do Meio Dia Paraná. Eu nunca imaginei na minha vida que eu ia precisar da ajuda dos outros para pôr a comida na minha mesa para dar para meus filhos. Essa fome dói e ninguém tem a noção do que é passar fome. Isso pra mim é uma vergonha. A dor de ver a fome no olho das crianças. Você se sente culpado de não poder fazer nada? Ou compra comida ou paga aluguel. A fome é triste, o estômago dói, né? Sente a fraqueza, né? Desânimo, não tem coragem de fazer nada, né? Porque a comida é tudo, né? Eu tô passando uma semana muito triste. Não vivo mais, eu vegeto. A gente vê muita comida sendo jogada fora, né? O meu marido está preso, tem que trabalhar para sustentar o meu filho. Aquela tristeza quando vê as pessoas que têm paizinho, né, por perto. Pandemia da fome. Vamos conversar um pouquinho agora sobre a previsão do tempo para amanhã, sabadão, né? Tem tanta gente que espera o sábado chegar para aproveitar aqui em Foz do Iguaçu. A gente vai ter um sábado com mínima de 17, máxima de 21. Olha como vai ficar fresquinho, geladinho aqui na nossa fronteira.
Ah, Frigo, mas 21 dá para falar geladinho. Bom, para nós que estamos acostumados com mais de 30 graus todos os dias. E aí tem chuva prevista ali para o finalzinho da manhã, começo da tarde, 3 milímetros. Lá em Francisco Beltrão também vai ser um dia com temperaturas bem mais amenas. Mínima de 14, não sobe muito a temperatura, a máxima prevista de 19 graus e também tem estabilidade prevista 2 milímetros. Em Pato Branco, os termômetros por volta das 7 da manhã chegam aos 13 graus e pela tarde 19 graus. Não altera muito a temperatura, né? Não sobe assim muito como estamos acostumados, tem 2 milímetros de chuva previstos. Amanhã, em Bom Jesus do Sul, mínima de 15, máxima de 19, 9 milímetros de chuva por lá, 98% de precipitação, de chance de chuva. Em Itapejara do Oeste, a mínima é de 14 e a máxima de 20 graus, previstas essas temperaturas. Sem chuva, tempo nublado, segue o sabadão nublado. Helena com máxima de 23 graus e em São Miguel do Iguaçu os termômetros não devem passar dos 22 graus. Logo depois do intervalo, a gente vai saber quem são as vítimas, do desabamento no centro de Foz do Iguaçu, naquela construção. A gente também vai falar sobre a vacinação contra a Covid-19, expectativa para a chegada de novas doses entre hoje e amanhã. E aí, se chegarem essas doses amanhã, como que vai ser a vacinação? A gente vai esclarecer isso com você e para você, com certeza. Tem também o trabalho incansável e difícil dos bombeiros para resgatar as 2 vítimas que ficaram sob os escombros. Infelizmente, não sobreviveram. Cataratas do Iguaçu agora por outro ângulo aqui na tela do Meio Dia Paraná. Neste momento, você vê aí que a hora, 12h42. Tá faltando aí pouco para 1 da tarde, mas a gente segue por aqui com muita informação ainda, tá? O Francisco, a Fernanda e a Isabela, lá de Francisco Beltrão, estão fazendo companhia pra gente. Meio Dia Paraná, volta já! Até a 1 e 2 da tarde a gente segue por aqui te fazendo companhia e neste momento eu quero te apresentar os dados da Covid-19, dados atualizados pelo último boletim divulgado há pouco. 91 novos casos registrados aqui em Foz do Iguaçu e o boletim traz a confirmação de mais 3 mortes. 2 mulheres, uma tinha 61 e a outra 94 anos e um homem que tinha 82 anos. Os dados gerais dessa pandemia estão agora neste outro telão aqui, nesta outra tela, melhor falando para vocês. São 33.355 casos desde março do ano passado. Até o momento são 32.160 pessoas que positivaram para a doença, se recuperaram da doença. E Foz do Iguaçu atinge neste momento a marca de 750 mortes por Covid-19. Agora o Meio Dia Paraná vai até a Vigilância Epidemiológica para conversar com o repórter Roberto Wolfart, porque a gente quer conversar com ele sobre a vacinação da Covid. Ontem, inclusive, Roberto, aqui você esteve conversando no Meio Dia Paraná com o diretor-geral da Secretaria Estadual de Saúde, que estava em Foz do Iguaçu. Ele falou sobre a chegada das doses, que essas doses chegariam hoje, chegando no Paraná já serão distribuídas ou seriam distribuídas e poderia chegar aqui em Foz entre hoje e amanhã. Tem alguma atualização para contar para a gente? Pois é, Perigo, está todo mundo na expectativa de saber se chegam mais doses ou não. Os vovôs e vovós que estão em casa assistindo, aqueles que têm mais de 62 anos, estão querendo saber se vão poder agendar a vacinação ou não, né? As doses chegaram a Curitiba ontem à noite, como estava previsto, por volta da meia-noite, pouco antes por ali. Então são mais de 200 mil doses que vieram ao Paraná. Essa é a 14ª remessa que o Ministério da Saúde envia para o nosso estado. Boa parte dessas vacinas que chegaram são AstraZeneca e a outra parte são
vacinas do Butantan. E a gente vai conversar então agora com a Adriana Izuka, que é a coordenadora do programa de imunização aqui em Foz, para saber, Adriana, se tem previsão ou não dessas vacinas chegarem aqui à nossa cidade. Chegaram à capital. Sim. E agora, quando será que elas chegam aqui? Então, a gente ainda não tem nada oficial, se chegam hoje à noite, se chega amanhã, então a gente sabe que deve chegar, provavelmente entre hoje e amanhã, mas ainda não tem nada oficial se é hoje, se é amanhã e qual horário. Quantitativo também já tem ou ainda não? Ainda não, vai ser passado para a gente daqui a pouco, eu acredito. Alguma mudança na estratégia com relação ao público? Porque existe uma estimativa do IBGE e nem sempre isso bate com a realidade, né? Isso. Já tem uma conversa com o governo do estado para mudar essa estratégia? Então, a gente percebe que o governo ele já está mandando um quantitativo maior, né? Está mandando mais parecido com o que a gente vacinou na campanha de influenza do ano passado. Então, ele já enviou um quantitativo maior pelos números que a gente vacinou, né? A gente já percebe que foi bem maior a população do que o IBGE. E a gente vai receber provavelmente as doses agora, né? E ainda acredito que mais uma remessa para idosos. Bom, quando as vacinas chegarem, a gente vai avisar então no jornal, né, na programação da RPC, para que as pessoas façam então o cadastro, né? Vai funcionar da mesma forma. Isso. Chegando a vacina, a gente vai ver o quantitativo de doses e vai disponibilizar o agendamento, né, no site da prefeitura. Por enquanto, o agendamento está suspenso porque nós não temos doses para a primeira dose. Adriana, está quase terminando a faixa aí do grupo, né, prioritário, são os idosos que têm mais de 60 anos. Estamos no 62. Quantas doses ainda faltam então para completar esse grupo, você acha? A gente acredita que em torno de 8 mil doses, 7, 8 mil doses para terminar. Obrigado pelas informações, Adriana, mais uma vez. Então estamos na expectativa aí da chegada de mais doses para dar continuidade e a gente concluir então finalmente dar proteção aos idosos que estão aguardando por essa vacina. Frigo, queria que você gentilmente mandasse um abraço para minha mãe, a dona Eda, que está lá em São Miguel do Iguaçu e acaba de ser vacinada com a segunda dose e agora finalmente protegida. Mando, abraço não, mandar um beijão, hein? Beijão pra ela, que legal agora. Eu falei com meu pai esses dias, ele vai completar 60 anos agora mês que vem. Aí ele falou que tá na expectativa também para receber a primeira dose. Que bom que a sua mãe recebeu já a primeira e a segunda, né? Agora tá um pouco mais protegida, claro, tomando todos os cuidados. Um abraço, Wolfart. E um beijo aí pro meu pai também lá em São Miguel do Iguaçu, seu Neri Frigo. Ele mudou até a escala de trabalho para assistir o jornal, para não perder nenhum jornal. Franciele Lopes, chega de mandar beijos e abraços por aqui, né? Vamos com informações agora, porque é informação que tem interesse para os pais dos alunos que estudam nas escolas municipais. Isso mesmo, as aulas vão retornar aí para os alunos de primeiro e segundo anos do ensino fundamental a partir do dia 3 de maio. Estou aqui com a secretária de Educação que vai trazer mais informações para a gente, mas em apenas 5 escolas, né? Já eu falo sobre essas 5 escolas. Vamos esclarecer para os pais então, alunos de primeiro e segundo ano do fundamental, e eles vão ter que fazer teste para a Covid, é isso? Vão, Fran. Na verdade, eles retornam dia 30 para a escola com o responsável, os alunos, tanto os alunos quanto os funcionários, fazem o exame, na sexta vai ser feito lá na escola, na unidade escolar, não precisa procurar a unidade de saúde, o pessoal da saúde e vigilância que vai até a unidade escolar, todos fazem o exame, no sábado sai o resultado e na segunda-feira eles retornam para as aulas. Os alunos que os pais optaram pelo retorno presencial. Quem quiser manter remoto, pode continuar. Os pais já fizeram um protocolo, né, de ou retorno presencial ou continuação do remoto, quando as aulas fossem retornadas presencialmente. Então, o pai que assinou dizendo que prefere que o filho permaneça com atividades remotas, pode continuar da mesma forma. E a partir do dia 26, previsão para o ensino médio das escolas privadas. Isso, é o terceirão, né? O terceiro ano do ensino médio são os alunos que retornam, é o último ano aí do ensino médio que vai fazer o vestibular, então esses são os alunos que estão, já pode ter a liberação para o retorno presencial. Ok, secretária, muito obrigada por enquanto. Deixa eu falar então aqui as escolas rapidamente que vão retornar. São apenas 5 escolas da rede municipal aqui de Foz do Iguaçu para os alunos do primeiro e segundo anos do fundamental a partir do dia 3 de maio. Então é a escola do Jardim Naipi, Princesa Isabel, Papa João Paulo I, Oswaldo Cruz e Jocinete Roller. Volto com você aí no estúdio, Frigo. Obrigado, Fran, você e a secretária também pela participação. Gente, notícia em primeira mão. Você acha que eu ia deixar você sem notícia em primeira mão? Já tem o número de doses que Foz do Iguaçu vai receber para aplicar a primeira dose. 3.675 doses
para Foz do Iguaçu para aplicação para a primeira dose. Não há horário para essas doses chegarem, mas há a confirmação desse número. 3.675 doses devem ficar aqui em Foz do Iguaçu para vacinar os idosos acima de 60 anos. Vamos agora saber quem são e quem eram as vítimas do desabamento na obra de construção de um edifício no centro de Foz. Aí muito animado de casa, porque a fase do concreto, né, para abrir mais frente de serviço para nós. E concretar depender desse concreto, concretar logo, né, encher logo essa laje para abrir mais frente de serviço para nós, entendeu? Isso aí muito feliz, tudo. E nós ia programar um churrascozinho assim depois da laje, tudo. Josival tem mais de 25 anos de experiência na construção civil. Saiu de casa ontem feliz, depois de ficar um bom tempo sem serviço durante a pandemia. O pedreiro foi contratado pela empresa responsável por concretar a laje. Ontem seria a primeira vez que ele trabalharia numa obra pré-moldada. Só não imaginava o susto que o esperava. Minha função era reguar o concreto, com a régua, entendeu? Que essa é a minha função. Então eu peguei e senti um trincar, um barulho, bem nesse pé direito aqui, ó, que foi truque, eu falei pro Linário. Acho que essa laje trincou. Capaz, trincou. Aí tá, ele foi e avisou lá pro menino lá e eles desceram lá embaixo pra ver. Daí o outro companheiro tá internado, tava concretando o lado de cá, aí eu peguei e fui junto, né, pra reguar aquele excesso de concreto onde tava num lugar só, né, e puxar com a enxada. Daí foi aonde eu fui me abaixando com a régua, aí ele despencou de uma vez. Aí eu fui junto, meu colega que estava ao meu lado foi junto, estava segurando a mangueira, o mangote do concreto. Aí aconteceu isso aí. Ele machucou o joelho, as costas e teve uns arranhões no braço. Um dia depois do acidente, mesmo sentindo as dores da queda, o pedreiro não conseguiu ficar em casa. Pegou uma cadeira emprestada e sentou na frente da obra. Muito mais um pouco melhor, né? E vim, né? Vem dar uma olhada, a gente que é construtor há muitos anos assim, trabalha com obras assim, né? A gente se preocupa com qualquer detalhezinho da obra, ainda mais numa situação dessa, essa fatalidade aí que aconteceu aí, a gente fica né, pensamento aqui. Fiquei muito abalado, traumatizado ontem. Essa noite eu dormi mal, tive pesadelo 3 vezes assim, não consegui dormir essa noite, né? Com a cabeça aqui, né? Apolinário é o mestre de obras que estava com os pedreiros em cima da laje no momento da queda. Ele só consegue lembrar do desespero ao ouvir os colegas pedindo socorro. Aí nesse momento ali só pensei assim de ajudar eles, descer e ir lá ajudar eles. Inclusive até consegui tirar 2 de lá, aí um ficou preso lá entre a laje lá com os vigamentos, né? 6 homens trabalhavam na concretagem daquele piso ali de cima. O mestre de obras e mais 5 pedreiros. Seria apenas um dia de serviço. Em cerca de 5 horas, eles terminariam todo o trabalho. Quando o terceiro caminhão despejava o cimento que estava sendo distribuído lá em cima, parte da laje desabou. 2 engenheiros que estavam no piso de baixo ficaram presos aos escombros. Luciano Henrique Alves Klein Schmidt, de 43 anos, era o patrão de Josival. Além de engenheiro, ele também era o dono da empresa contratada para fazer a laje. O patrão era muita gente boa, o patrão. Ele se preocupava com todos os funcionários. É daqueles tipo assim, o que ele tem não é só dele, é de todo mundo, é humilde. Tanto a maneira que ele trata o rico, trata o pobre também, o trabalhador também. Preocupado demais, os IPIs, tudo ele comprava. Se tivesse faltando aí, ele pedia, ele trazia na hora, imediato. Ele só se preocupava com a nossa segurança. O corpo do empresário vai ser enterrado hoje no cemitério São João Batista, em Foz. A outra vítima é Alisson Hernani Gomes. Ele tinha apenas 27 anos. A Universidade Estadual de Ponta Grossa, onde ele se formou, publicou essa nota de pesar, lamentando a morte do ex-aluno. O corpo de Alisson vai ser enterrado nos Campos Gerais. Entre os pedreiros socorridos pelo SIAT, apenas um segue internado no hospital municipal. Ele teve uma fratura na perna. Para os sobreviventes, a gratidão pela vida e, ao mesmo tempo, o sentimento de ter perdido 2 companheiros da construção. O meu patrão deixou uns filhinhos tudo pequeno, entendeu?
A esposa dele não conseguiu ficar aqui muito tempo, entrou em choque e levaram ela para casa dela. Nossa, isso é o que se põe na minha cabeça, a preocupação da familiar desse povo aí, né? Do Alisson também, muito novo, piá muito novo, estava começando praticamente agora a carreira dele de engenheiro, tudo. E muito humilde, perder a vida dessa forma, sabe? Nossos sentimentos a esses familiares, né? Os bombeiros trabalharam bastante, foram mais de 12 horas de muito empenho para chegar até essas duas vítimas que ficaram sob os escombros. Levaram 5 minutos para o Corpo de Bombeiros saber do desabamento. 10 viaturas e 23 bombeiros foram direcionados para o resgate. 3 vítimas nós conseguimos dar encaminhamento. 2 engenheiros que acompanhavam a obra foram atingidos pelo concreto. Os bombeiros também tentaram socorrê-los. Qual que é a grande dificuldade? A estrutura está estralando, está instável com risco de queda. O problema é nós colocarmos a nossa equipe de resgate nessa área de insegurança e perder todo mundo. A partir daí, uma nova operação precisou ser definida. Antes de resgatar, foi fundamental deixar o local seguro. No momento, estamos armando linha para que assim que for retirada a laje que está na iminência de cair no topo da obra, pudermos fazer a limpeza do concreto ainda úmido para iniciar as operações de resgate com segurança. Essa tentativa de retirar a peça e canalizar o concreto não deu certo. A grande dificuldade é o risco de desabar tudo. A gente colocar uma equipe de resgate, toda a estrutura cair junto. Então há essa necessidade de demorarmos um pouco mais para estabilizar o cenário, para daí empregar a equipe de resgate. Nós treinamos para isso, estudamos para isso, mas não é uma ocorrência do dia a dia. Então tem essa dificuldade de ser uma característica muito diferente daquilo que a gente está acostumado, mas a gente tem material e efetivo para trabalhar esse tipo de ocorrência mesmo. As decisões neste resgate tinham que ser com muito cuidado. Era uma luta contra o tempo. Durante a queda da estrutura, pode acontecer de formar um habitáculo. É tipo uma caverna em que a vítima pode estar presa naquela região. E nesse espaço, a vítima pode se manter viva. Então a gente trabalha com essa hipótese. Só após 8 horas de trabalho, com a área segura, os socorristas conseguiram acessar os escombros. A gente conseguiu sustentar a parte que estava com risco de queda, né? Então a gente vai conseguir trabalhar, a área está segura. No momento agora, o Corpo de Bombeiros adentra a obra e o desabamento para iniciar as buscas. Sempre vai ter 20 minutos de uma equipe trabalhando e outra equipe 20 minutos descansando. Daí inverte. Se consegue me ouvir, grite ou faça um sinal, faça algum barulho. Porque se a gente colocar todo mundo de uma vez só, a gente perde eficiência, perde força e a gente não consegue chegar no objetivo. A gente teve que destruir 2 blocos bem grandes de laje para conseguir ter acesso a essas vítimas. Atenção! Aqui é do Corpo de Bombeiros! Se há alguém aí, grite ou faça algum barulho para a comunicação! Então, confirmado 2 vítimas no local. Infelizmente, já estão em óbito. A esperança é sempre resgatar com vida, né? Conseguimos finalizar a operação resgatando os corpos. Seria muito melhor se tivéssemos resgatado com vida. Triste, né, gente? Que fatalidade, que tristeza. Bom, eu queria agradecer a sua companhia. A gente, de forma respeitosa, vai encerrar o Meio-Dia Paraná de hoje em silêncio. Nossa solidariedade, nosso abraço carinhoso a todas essas famílias, né, essas 2 famílias que infelizmente hoje seguem em luto, chorando a perda desses 2 trabalhadores. Obrigado pela sua companhia, uma ótima tarde e até amanhã.
Meio-dia Paraná. Oferecimento Lojas MM. Ofertas incríveis. Agarre agora o seu celular na MM. E Martelli Construção e Acabamento.